Caros irmãos, é com alegria que compareço mais uma vez a esta tribuna, a convite amorável da Sociedade Espírita Caminho do Evangelho de São José dos Pinhais, para falar sobre questões do Evangelho tão importantes nos tempos de toda a eternidade, diríamos assim, né? Antes de mais nada, eu convido-os a invocar a presença amorável de Deus, de Jesus e de seus prepostos, nossos mentores e guias espirituais, né? Fazendo uma reflexão sobre o nosso dia, agradecendo por mais um momento de paz e de amor em nossas vidas, ao tratarmos as questões do Evangelho. Agradecendo a Jesus por sua obra e pela proteção que nos concede a todo instante, e muito por estarmos no seio da doutrina espírita, que é pacífica com todos neste momento de reflexão evangélica. Então eu falei que vamos conversar sobre um tema interessante e vou falar sobre a fé, a esperança em tempos de pandemia, no momento de transição planetária. O que é fé? A gente fala muito nisso. A fé é uma palavra que vem do latim, fide. Significa que quem tem fé acredita sem questionamento, sem dúvidas, independente do que vê, do que ouve. Não existe hipótese que contrarie a sua crença, né? Não precisa investigar, não precisa, simplesmente fé, tem fé e acabou, não se discute, né? Então o profitente da fé aceita de forma incondicional, né, o preceito dessa fé, não há dúvidas. A fé religiosa está vinculada, né, então aos preceitos, aos princípios da religião, aos pontos de fé dessa religião. Vamos, por exemplo, relembrar que a fé judaico-cristã ela tem na figura, uma figura muito comum, que é Deus, né? Deus único, onipresente, onipotente, absoluto, onisciente, né? E que tem a imagem e semelhança do homem, não o contrário, mas assim que eles entendem. Então isso leva os autores, artistas, né, religiosos do cristianismo, do judaísmo, a pintar, né, Deus na figura de um ancião. Por que ancião? Cabelos brancos, barbas brancas, porque ali se supõe que tem sabedoria, né, sentado assim, como se Deus fosse assim, algo lá, né, na transcendência, sentado numa poltrona, sei lá no que, né, governando o universo, né. Esse é o ponto de fé que muitos acreditam. Daí separa-se do judaísmo a fé cristã quando quando aparece a figura de Jesus, né. Jesus passa a ser, então, o Messias para os cristãos, né, o Filho de Deus reencarnado, que chegou à Terra, né, para cumprir sua missão, para salvar a humanidade. Coisa que o povo judeu, que os religiosos do judaísmo ainda continuam aguardando a vinda do Messias. Para eles, Jesus é o maior dos profetas, mas não o Messias, né, dessa forma. E a fé cristã ainda, através do acerto dos homens da igreja, cria, daqueles concílios, no quarto concílio, lá pelo século IV, né, a figura da Trindade, no Concílio de Latrão, né? Quer dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma única coisa, né? A unicidade, né? Então é difícil entender, inclusive, a figura do Espírito Santo nessa Trindade, porque Pai e Filho se entende, mas não precisa entender. Na fé não precisa entender, basta aceitar, né? Basta aceitar. Outro ponto de fé que a gente questionaria, como na fé espírita, né, que é uma fé diferente, né, é a concepção de Jesus pelo Espírito Santo, né, de uma Virgem Maria. Então, contraria toda a lei da natureza, né, mas não importa, isso é ponto de fé. E as pessoas acreditam tão forte nisso que são alavancas que as levam a cumprir, aceitar e assim por diante. Então, a fé, de fato, é muito importante, né? A fé espírita se diferencia, ela foge da definição de fé. A fé espírita foge do conceito tradicional de fé, né? Porque a fé não se questiona.
não se analisa, simplesmente se aceita. E na fé espírita, Kardec criou uma figura nova, fé raciocinada, né? Ou seja, o crente só tem fé porque, após exames de razão, aceita essa ideia, aceita o princípio, né? Então, em termos de uma definição clássica, ele foge, porque fé e razão elas não se entendem nesse processo, né? Mas não importa, né? Não importa, porque a fé ela é raciocinada, ela facilita você aceitar. Quer dizer, com o avanço de ciência, né, quando o cara coloca algumas questões que você fica pensando, mas como é que pode, né? Não, mas é ponto de fé. Mas na fé espírita você não pode, porque tem lógica. A razão permite que você aceite essas ideias, né? Para os espíritas nós temos pontos de fé, digamos assim, né? Vamos ver, claro, Deus, o único e assim por diante, essas são questões tradicionais, né? São da fé e, embora você não consiga descrever o Deus, né, que não é uma figura humana, no Espiritismo, Deus é o Criador, está além da criatura e da criação, que é a obra, né, a sua obra, o universo, e ele pode ser compreendido, a sua existência, pela lógica. Nada vem ao acaso, aquela história das coisas de forma tão perfeita só poderiam ter sido criadas por um ser absolutamente perfeito, fora da nossa compreensão, mas está lá. Quer ver uma coisa perfeita? O funcionamento do universo, né? A lei de gravidade, o nosso organismo físico. Olha que coisa maravilhosa, nós somos criaturas divinas. Pense bem, veja a tua reprodução, agora com essa questão da pandemia, veja como é que funcionam os mecanismos de defesa, veja como é que se trata, proteína, que negócio de proteína é essa? Então vejam que tudo com uma perfeição incrível, né? Para você entender, para você ver que aquilo não foi feito pelo homem. Aquilo está na natureza. E olha a natureza como um todo, né? Então existe ali uma figura, um ponto de fé fundamental, que é a existência de Deus. Outro ponto de fé do Espiritismo é a existência do Espírito, criado por Deus, e sua imortalidade e evolução contínua. É possível entender, é possível discutir, é possível analisar pela razão, sim. A reencarnação é um outro ponto de fé. A crença, a evolução através do processo reencarnatório, que não é só um ponto de fé espírita, mas também é algo que o Espiritismo, de qualquer forma, aceitou, lá que vem do hinduísmo, há muito tempo atrás, né? O progresso através da evolução na carne, né? Em múltiplas vidas, até um ponto que não é necessário mais. Os muitos mundos habitados é um ponto de fé raciocinada, porque a gente entende que seria muito estranho admitir que nós somos a única existência num universo gigante desse. Claro, um conjunto de fatores, né, aconteceram para que essa vida humana inteligente existisse e as outras do nosso planeta. Mas será que esse conjunto de fatores e convergência, né, de elementos não existirá em qualquer outro lugar desse universo? A comunicabilidade dos espíritos é um ponto de fé que tem razão, tem muitas demonstrações, muitos exemplos, e esse fato existe de forma muito real. Cada um de nós tem, eu tenho exemplos assim muito contundentes dessa possibilidade. Então eu aceito isso sem nenhum questionamento. Mas eu questiono porque o questionamento é lógico, porque para mim foi lógico, né? Então esses pontos são elementos-chave, né, da espinha dorsal da doutrina espírita e da fé raciocinada. Para entender isso é preciso ser usada sempre dos questionamentos filosóficos. Tem que discutir essa questão sobre essa ótica aí da ciência. Essa, então, pequena introdução nos coloca, né, na condição de considerar que o espírito convicto, né, de fato, ele tem a fé como um elemento aliado à sua razão, né, e à sua capacidade de compreender.
A trindade, por exemplo, do cristianismo é muito difícil de a gente aceitar, né? A gente entende Jesus como um espírito altamente evoluído, que no conceito da classificação da escala espírita estaria lá no segmento, né, na faixa do espírito puro, responsável pela gestão do planeta Terra, mas como ele existe em outros no universo, dentro da lógica, né, da criação divina, responsável por outras partes, né, mas ele é um desses elementos de alta evolução, né? Então fica fácil de compreender assim. Ele veio, renasceu por um processo normal, né? Teve a sua missão, deixou a sua palavra, que foi registrada pelos evangelistas, né? E serve de exemplo para a nossa mudança. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está nos dando elementos para nós seguirmos, através do seu exemplo, daquilo que nos orientou. Não porque ele se sacrificou e morreu na cruz, que o sangue foi derramado para nos salvar, mas sim, derramou a sua palavra para nos orientar, para nos mostrar o caminho, para deixar evidente como é que a gente cresce nesse processo evolutivo, né? Então, para nós, ponto de fé, crer, aliado pela razão, né? E não porque simplesmente o pastor disse, o padre falou, a Bíblia está lá e assim por diante, né? E sim porque você leu, entendeu, aceita. A fé transporta as montanhas. Você deve lembrar, né, dessa figura interessante que dizia assim, ó: chega aquele pai, o senhor apavorado, porque o menino, né, o filho dele, ora caia na água, ora caia no fogo, tomado por um espírito, por um demônio, né? E pede ajuda ao Mestre Jesus. E daí Jesus simplesmente olha para o menino e afasta, e diz assim, o menino está curado. Aí vem os apóstolos e dizem, mas como é que nós não conseguimos fazer isso, mestre? Ele falou, ora, vocês não têm fé, cara. Se tivessem fé do tamanho do grão de mostarda, uma semente minúscula, vocês diriam, a montanha move-se daqui para lá. E a montanha se moveria. É uma forte expressão de linguagem, né? Muito grande isso, né? Para ressaltar, né, a necessidade de mover montanhas. Mas a primeira questão é como é que o Cristo conseguiu e os outros não conseguiram. Aí vem a razão na questão. Porque Jesus tinha uma estatura espiritual gigante e os outros não. Então, a primeira mudança que você tem que fazer pela fé é mover as montanhas das tuas imperfeições, para que você ganhe a estatura espiritual compatível para que você atue dessa forma. Então, se você não mover essas montanhas de imperfeições, maus hábitos e viciações que você possui, você fica com uma estatura pequena e a tua força espiritual nada conseguirá. Então se esforce por isso. Ah, mas eu sou do plano de expiação de prova. Não importa. Supere as provas, aceite e vença as expiações, né? Cumpra a sua tarefa, mantenha-se sempre com o pensamento na direção do bem, que você vai ganhar a estatura espiritual. E daí você poderá, diante de espíritos obsessores muito fortes, fazer com que a tua luz, né, os modifique, ou siga de exemplo para eles fazerem as suas modificações. Então essas são questões relevantes sobre a nossa fé. E a esperança? O que é esperança? Ter esperança é esperançar, né, algo que se realizará. Esperançar é um verbo transitivo direto que coloca você na coisa, esperar algo que vai acontecer. E a fé está sempre aliada, a esperança está sempre aliada à fé. Porque se você tem fé, essa tua esperança se fortalece. Você aceita e você acredita. Então, por exemplo, você acredita que a pandemia vai se resolver?
Se você não acredita, porque você não tem certeza, você não tem fé nos homens, na ciência e na intervenção divina. Então pense no assunto. A pandemia vai se resolver porque outras se resolveram. Outras chegarão e serão resolvidas. Não é? Você pode perecer? Pode, porque está no plano divino, talvez, a tua passagem dessa forma. Mas nunca deixe de esperançar que as coisas vão modificar. Né? Tenha convicção disso. Então espere que a cura chega, que as coisas vão melhorar, né? De que é apenas um ponto passageiro e assim por diante. Tudo você espera. Né? Você espera ter um bom resultado na tua vida. Você espera, né, que um filho alcance um sucesso no seu trabalho. Você espera que a poluição reduza e assim por diante. Você espera que a sociedade sofra menos, né? Que os miseráveis da vida tenham algum momento lenitivo que os tire dessa condição e assim por diante. A gente sempre espera. Então esperar é esperançar e ansiar por algo que muito se quer, né? Contudo, a esperança implica em perseverança. Tem que perseverar, né, nessa esperança e na fé. Então, fé e esperança é um binômio, né, que traz um sentimento de alívio, de conforto. Quem não espera nada sofre ansiedade, angústia o tempo inteiro. E quem tem fé e esperança tem o conforto que lhe traz o bem-estar. Então a questão é esperançar o quê? Nesse momento de pandemia e de sofrimento. Nós estamos no centro de uma pandemia. A doença Covid-19, que chegou através de um vetor, um vírus, né? O coronavírus, que existem várias variações, mas esse é o SARS-CoV-2, que já tem variações. A variação inglesa, a variação brasileira, originada em Manaus, já tem a variação sul-africana, que estão analisando agora, nesses tempos, os efeitos da vacina sobre elas. Né? Então não temos certeza ainda absolutamente de nada, o que nos recomenda continuar mantendo atentos ao nosso papel de co-criadores com o Pai, usar a inteligência para isso. Vamos só passar rapidamente, todo mundo sabe, né? Mas nessa doença nós temos, nessa contaminação pelo coronavírus, SARS-CoV-2, nós temos algumas coisas que a gente estranha, né? Umas pessoas que são completamente assintomáticas. Eu tenho uma na família. Teve, não sabia que tinha, né? Daí, como a minha filha, o companheiro dela teve pouquíssimos sintomas, foram fazer o teste dele, né? E ele tinha. Se não tivesse feito, podia estar passando para frente esse negócio, né? Aqueles que são sintomáticos passam algum mal-estar. A minha neta, né, passou mal mais tarde que uma das filhas minhas, mas passou bem, não precisou internar, ficou em casa sozinha lá. Né? E a minha irmã também teve, já precisou internar, não foi para UTI, mas ficou lá uns 10 dias no hospital, mas também passou por isso. Então veja, são graus diferentes. Outros são internados, né, com situação mais grave, vão para UTI, exigem a ventilação, são entubados, oxigênio constante, assim por diante, e chegam a óbito. A maior parte que chega a óbito tem a idade mais avançada ou com comorbidades, né? Algumas doenças né, que estão lidando com ela, pressão alta, diabetes e por diante, e outras coisas. Né? Então, o comportamento é diferente em cada um. Você diria assim que você renasceu no planeta com uma programação para, se vier uma doença assim, você não vai sentir nada, e se vier uma doença assim, você vai partir através dela. Isso nós não temos, essa capacidade, né, de entender com profundidade esse assunto. Né? Mas os mais vulneráveis nesse momento são as pessoas acima de 80, que são bastante vulneráveis. De qualquer forma, a gente tem que pensar que tem jovens muito novos, esses dias um 19 anos, vimos ontem uma notícia no Fantástico, que ele faleceu, disse que faltou oxigênio. 19 anos. Um cara forte, bonito. Né?
Então, para conter uma pandemia, exige o quê? Isolamento, quarentena, distanciamento social, máscaras, álcool gel, higiene bem feita das mãos e todo um cuidado, né? E essas medidas preventivas são de longo tempo. E por ser de longo tempo, afeta o humor das pessoas. As pessoas não aguentam mais ficar aqui, eu tenho que reunir com os amigos e tal. Então essas pessoas têm pouca fé. Pense no assunto. E não tem persistência, né? Não aceito a ideia. Isso está acontecendo muito, né, com jovens. Mas tem outros que não têm a ver com os jovens. São os trabalhadores dos serviços essenciais e outros que precisam trabalhar. Estão em risco. Tem que se locomover nos coletivos, estão em risco. Estão em risco por quê? Porque tem outros que não acreditam em nada, levados, né, por boatos e por notícias erradas e por fake news que chama, né, a desacreditar no efeito, a desacreditar em tudo. E porque eles não são sintomáticos, ou sentem pouco, não se preocupam, porque ali está centrado um negócio, uma chaga da humanidade no nosso mundo, o egoísmo. Eu penso em mim, não quero saber dos outros. O sujeito que só pensa nele, não quer saber dos outros, ele pode estar, de fato, levando a sua doença para os seus entes queridos, que pode ser até jovens que não resistem, mas ele não está nem aí, e está cheio de gente assim. Eu circulo muito pela cidade, ou de bicicleta, claro, protegido, fazendo exercícios, ou de carro, e vejo. Vocês dizem uma aglomeração incrível no Batel, ali na esquina, na frente do prédio da Copel, ali no conjuntinho chamado Hour, né? Impressionante. E nós estamos na faixa laranja aqui em Curitiba. Mas os bares estavam com as minhas portas meio cerradas, que serve por baixo da porta, pelo cantinho, cheio de gente na calçada. Eu ocupava a calçada inteira, todo mundo conversando, sem máscara. E nós estamos num pico, subindo num pico de uma fase 2, talvez, né? Num reciclo do processo. Então, as pessoas não têm essa capacidade, né, de aguentar o processo, de segurar, não, eu vou segurar. E outra também, por razões de natureza econômica, as pessoas precisam ganhar dinheiro, então começam a abrir, e o cara não quer restringir, porque se ele restringe, não tem cliente, se não tem cliente, não tem receita, se não tem receita, ele passa a dificuldade, se o governo não auxilia, né, auxilia muito pouco, ele não sabe como fazer, então ele entra no risco, ele aceita o risco da multa, ele aceita o risco, né, da doença, assim por diante. Então esse é um processo extremamente complicado. Alguns aceitam o risco e atuam com medidas sanitárias, buscando fazer o que é correto, mas outros não estão nem aí. Nós não temos uma forte coordenação central, que foi desmontada no passado, quando se tentava uma, né, e ficou esse AOE, digamos assim, do ponto de vista de administração de saúde pública no Brasil. Nós temos, então, um caldo de cultura muito próprio para um caos no sistema de saúde pública. Caos que já existe no norte do país, principalmente no Amazonas, né? E que pode chegar aqui, pode chegar em qualquer lugar. Então, a gente, como espírita, tem que pensar, né? Não é só esperançar e ficar olhando e não fazer nada. A gente tem que atuar. Nós somos trabalhadores da última hora num processo de transição. E essa coisa está aqui como um teste para o nosso exercício, o nosso trabalho. O que a gente faz, qual é o nosso papel, né? Como é que nós vamos lidar com isso? Vejam bem, a letalidade, né, mais recente, assim, de modo geral, em todas as faixas etárias, ou seja, de todos que contaminaram, todos que ficaram doentes e aqueles que foram a óbito, de cerca de 4%. Esse é um número bem recente. É muito pouco. Quer dizer, 100, né, você contamina, 4, um pouco menos, você falece, entra em óbito. Então, o pessoal acha que pode arriscar, porque tem 96% de chance ou mais, né, de sobreviver. Só que essa letalidade geral nas pessoas mais velhas é bem alta, acima de 80% e 34%. Pense bem, no seu pai, na sua mãe, na sua avó, no seu tio mais velho, assim por diante. Nos entes queridos que estão próximos de você, no seu companheiro e tal. Então, coisas que nós não estamos sabendo lidar com isso.
Nós também não sabemos, né, quando estaremos livres disso, quando teremos a oportunidade de todos nós termos a vacina sobre em nosso organismo, as 2 doses. Isso porque demoramos muito. Muita gente avançou, comprou e nós nem temos. Nem sabemos como vai ter o resto que falta. Ainda falta insumo. Então, é um descaso total, mas isso aí está num processo que nós temos no meio dele, nós temos que viver com ele. Temos que lidar com ele. Por isso, a responsabilidade espírita, né, é de lidar com as questões com um compromisso do Evangelho. Né? Compromisso com isso. Com a transição planetária. Somos trabalhadores do bem. O que você faz quando você é um trabalhador do bem? Você orienta, você não desmerece as medidas, você raciocina, você pensa nas consequências e lembra-se que todo a causa vai gerar um efeito. Esse efeito você pode ser o responsável, né? A gente sabe que o escândalo é necessário, mas ai da mão daquele que gera o escândalo. E a gente, às vezes, é a mão que gerou o escândalo, né? A única certeza, então, que o espírita tem em momentos difíceis é de que ele tem um compromisso com a obra do Cristo. Lembram-se dos corajosos cristãos que não renegaram a sua crença. Alguns aceitaram, né, a ideia de ir para o sacrifício dos circos romanos, diante das férias ou diante do fogo. E outros que foram queimados pelo seu ponto de fé. Isso sim é fé, é crença, é certeza, né, de que as coisas estavam certas e que a medida deles era certa. Porque isso criou um alicerce muito grande, né, que é a obra do Cristo. Sem essas pessoas na base, não teríamos esse gigantesco trabalho do Evangelho. Então, nossa missão, como espíritas, com ou sem crise pandêmica ou coisa dessa natureza, é semear o Evangelho. Nosso compromisso com o Criador, né, é cuidar da melhor forma de uma coisa extremamente importante na nossa vida. Porque ela é que nos dá essa experiência reencarnatória, o nosso corpo. Nós recebemos um corpo para nosso crescimento espiritual. E é nossa responsabilidade cuidar desse instrumento, cuidar desta máquina que propicia a nossa manifestação espiritual na matéria. Então é uma responsabilidade. O corpo é uma dádiva divina. Então nós temos o compromisso com o Senhor, né? E contribuir para a disseminação das leis do amor. Não há outra missão mais importante de que levar o amor através das ações de solidariedade, de caridade, através da palavra, da difusão, né, da responsabilidade, da ética, né? Então nós temos isso e temos que esperançar que a pandemia vai passar o mais breve possível. Nós temos a fé que as turbulências nas quais estamos vivendo são passageiras. Assim como um navio que faz uma travessia no oceano tumultuoso, né, com tempestades, ondas gigantescas e chuvas, né, muito intensas e descargas elétricas, singra, né, por aquelas águas, balançando de um lado para o outro, dando medo nas pessoas, mas que a tempestade passa e ele pode chegar seguro ao seu porto, né, e cumprir a sua missão. Nós estamos singrando em águas difíceis, estamos singrando por esses momentos tumultuados, mas temos um compromisso, né? Um compromisso com Jesus de sermos o 14º, 15º, 16º e assim por diante, apóstolos da sua obra, na sua autenticidade, não aquilo que as igrejas cristãs fizeram dele, mas na sua autenticidade, no seu valor de base, né? Porque somos criaturas simples, mas também temos inteligência e capazes de usá-la para o bem, né?
isso faz nos levar a uns pontos mais adiante. Nós somos governados por aquilo que nós escolhemos. Então, esses momentos assim permitiram um aprendizado muito grande, não é? Escolher pessoas que terão a missão de nos representar no parlamento e nos governos, que sejam capazes de fazer isso com equilíbrio, né, com ética, com valores morais acentuados. Nós aprendemos esses últimos anos muito sobre isso. Será que nós vamos continuar escolhendo por paixão ideológica e não por razão? Quem sabe Deus nos dá tudo isso, né, para que nós possamos raciocinar sobre tudo isso. Ah, mas espírita não se mete em política, né? Pois é, mas poderia estar lá com um compromisso sério, não para levar vantagens, não para ser mais um, né, que tira proveito, que facilita os amigos, a família e a si mesmo, mas que trabalha pelo bem. Quando será que isso vai acontecer? Só vai acontecer quando começar-se a dar os primeiros passos, os primeiros degraus, né? Não precisa eleger espíritas, tem que eleger pessoas de caráter, de valor. E para isso nós temos que analisar e não aceitar, né, os santinhos que nos colocam porque tem algum benefício em troca, ou porque não queremos nem saber disso e anulamos a nossa escolha, a responsabilidade do que virá no futuro é feita no presente. Então, é tempo, né? É tempo de a gente pensar sobre tudo isso. Nós não temos vacinas, deixamos passar, atrasamos tudo isso, né? Podíamos estar avançando. Ah, não, mas então isso é dos desígnios de Deus, mas Deus coloca na mão dos homens a responsabilidade da gestão daquilo que é dos homens, né? A gestão das coisas divinas estão com o Criador. Nós não estamos vivendo no reino de Deus, nós estamos vivendo no reino dos homens, né? O futuro, nós queremos estar no reino de Deus, por isso que temos que semear para merecer estar lá no reino de Deus. São questões que nós temos que, de fato, trabalhar, né? E não estamos misturando religião com coisa nenhuma, estamos colocando uma questão importante, né? Se nós queremos merecer, nós precisamos fazer por merecer. Acho que nós estamos, de uma certa forma, né, bem entendidos sobre o assunto, né? Essa é uma conversa breve, né? Lembrando que a fé alimenta a esperança, né? Mas se não houver um comprometimento, a fé não tem sentido, né? Só para finalizar, então, coloco aqui uma questão da fé importante, por exemplo. Que comprometimento é esse? Por exemplo, eu tenho esperança e fé que vou parar de fumar. Muita gente faz isso, não faz? Mas todo dia eu passo e compro uma carteira de cigarro. Se eu não tenho, eu peço para os amigos que fumam. Então, eu tenho um desejo, né, longe da realidade. E não tenho comprometimento. Não faço a minha parte. Ninguém vai fazer por mim. A mesma coisa com a bebida e com as drogas e assim com outras coisas, com as atitudes não honestas que fazemos, né? Então, tem que ter esse comprometimento. O que nós temos que pedir, então, nesse momento, como espíritas, é uma consciência sobre o assunto. E quando nos ligarmos nas nossas orações ao nosso Criador, vamos fazer o seguinte: vamos pedir forças para Ele. Não que Ele tire daqui a pandemia, mas que Ele nos dê forças para que os nossos ombros aguentem a responsabilidade que temos assumido no nosso processo reencarnatório para fazer valer, né, essa experiência rica, extremamente rica para todos nós, rica em reflexão, em análise, em profundidade, em percepção do comportamento, né, humano,
do comportamento da comunidade espírita e das outras, e assim por diante. Agradeço a paciência, a atenção de vocês, e uma gratidão profunda a Deus por esse momento, e até breve, se Deus assim permitir. Muita paz a todos.